Sim, Senhor, Tu trouxestes ordem ao caos, Tu estabeleces todas as coisas. Pelo poder da Tua palavra, tudo toma forma, vem à existência, aquilo que ainda não existe. E nós declaramos o poder dessa palavra liberada nessa tarde, sobre esse ambiente. A Tua palavra não volta vazia, mas ela cumpre todo o propósito para o qual ela é liberada. E nós declaramos a palavra da verdade nesse ambiente. Um trono de glória, Cristo estabelecido aqui. Uau, Senhor, a Tua presença é tão real aqui. Aleluia. Você pode aplaudir mais uma vez ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Quero compartilhar com vocês. Boa tarde, né, queridos? Que honra, que privilégio estarmos aqui. Que a graça e a paz tão preciosa. Muito obrigada, viu, querida? Do nosso Senhor Jesus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa. E o Senhor me encorajava a compartilhar com vocês uma palavra que tem sido uma das tônicas do céu sobre a minha vida: construindo no secreto. Essa palavra tem sido assim gerada não apenas na mente, mas é vivência, sabe? É aquilo que no dia a dia o Espírito de Deus vai nos ensinando e sem demoras. Eu já quero te convidar a abrir as Escrituras, Mateus 6:6. Esse é um dos textos da minha vida também. Quem caminha comigo sabe que eu tenho alguns textos que eu amo, que eu estou sempre compartilhando. Para você que talvez não me conheça, como a Liana falou aqui, sou filha, né? Que não existe título mais nobre do que esse. Mas também sou esposa, casada com o pastor Tiago Ferro. Estou aqui debaixo da bênção dele, do envio dele. Hoje nós, pela graça de Deus, pastoreamos a Verdade Floripa. Minha filha mais velha está aqui, a Victória. Sossô não pôde vir. Então sou esposa, mãe. E nesse lugar, nesses papéis que o Senhor nos confia, nós podemos levantar um altar de adoração ao Senhor, não é mesmo? Adoração ao Senhor não se resume a pegar esse microfone, não. É a oferta da nossa vida diária ao Senhor. Então o texto nos diz assim, Mateus 6:6. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Aleluia. Eu gosto muito dessa versão aqui, a The Passion. Ela fala assim: mas sempre que você orar, porque não é se você orar, a gente sabe que nós vamos orar em algum momento da nossa existência, não é mesmo? A questão é se nós estamos fazendo monólogos ou nós estamos dialogando. Será que nós estamos conversando com o Senhor e conhecendo o seu coração? Nós estamos apenas falando, e não deixe de falar, amém? O melhor ambiente para você abrir o seu coração é diante dele. Mas não é só falar, é diálogo. Queridos, quando a gente descobre o privilégio de uma vida de comunhão com Deus, nós não abrimos mão dessa disciplina espiritual que eu considero um prazer, que é a oração. Nós temos o design celestial para isso. E hoje a neurociência explica os benefícios terapêuticos da oração. Porque o nosso design, o nosso corpo foi projetado por Deus para conversarmos com Deus, para ouvirmos a Deus. Eu amo quando eu estou dirigindo e eu convido o Senhor para sentar ao meu lado, sabe? E a gente vai conversando sobre tudo. Eu creio, eu tenho coração de criança. Eu creio, eu sei que Ele está ali, Ele habita em nós. Mas a gente não pode perder, sabe? Essa simplicidade de desenvolver o nosso relacionamento com o Senhor. E na The Passion fala assim: mas sempre que você orar, vá para o seu quarto mais íntimo, que é estar sozinho com Deus, orando a Ele em segredo.
Quantos querem ter segredos com o Senhor aqui? Esse é um ambiente mais seguro para você construir um relacionamento significativo. E o vosso Pai, que vê tudo o que vocês fazem, vos recompensará abertamente. Aleluia! A busca é secreta, a recompensa é pública. Sabe aquilo que todo mundo vê, os resultados aparentes, eles são gerados nos lugares invisíveis, nos lugares que muitas vezes estão ocultos aos olhos das pessoas. E eu acho tão lindo que quando nós vamos para as Escrituras e nós meditamos nessa verdade aqui, talvez você pense assim, mas eu não tenho um quarto, não tenho esse ambiente separado. Eu encorajo você a ter um espaço só seu e do Senhor na sua casa. Eu gosto muito de sentar na minha sala, ter o meu cafezinho, os meus livros, a minha Bíblia. Mas a gente sabe que é mais do que um espaço geográfico. O termo ali é câmara secreta, quarto particular. Nós podemos fazer um paralelo com um ambiente espiritual. É um relacionamento que se desenvolve dia após dia. Onde eu estiver, não importa o que eu estiver fazendo, eu cultivo a consciência de que eu sou templo, de que eu sou morada, de que eu sou a habitação dele. E eu posso nutrir uma comunhão profunda, não superficial. É claro que a gente precisa parar, amém? Para ouvir o Senhor. Porque você para fazer a sua refeição diariamente, não é mesmo? Você toma o seu cafezinho da manhã, você almoça. Às vezes não é com tanta qualidade assim, às vezes é na correria, né, do dia a dia. Mas o fato é que você não deixa de nutrir o seu corpo físico, porque você sabe dos benefícios. Muitas vezes nós invertemos essa ordem. Nós deixamos de nutrir o nosso espírito com a presença e com a palavra da verdade. E nós vamos abrindo como Eva, porque a Eva, ela abriu o diálogo com quem ela jamais deveria interagir. Ela deu ouvidos. E aí começou a ouvir uma narrativa que duvidava das intenções e do caráter de Deus. E no seu dia a dia, no meu dia a dia, nós seremos tentados a duvidar de quem Deus é e daquilo que Ele diz a nosso respeito. O que vai nos manter de pé não é o quanto nós sabemos aqui, mas é o quanto nós experimentamos dele nesses lugares escondidos. Nesse lugar que não tem glamour nenhum, não tem nada dessa luz. Às vezes eu estou lá na minha pia, lavando louça, ou lá no meu quarto. Essa semana mesmo eu tive uma experiência tão preciosa. E não tem a ver com uma classe especial de pessoas, amém? É para todos nós, eu quero te encorajar nessa tarde. E o Senhor me atraiu, o pastor estava dando aula na sala, era online. E as meninas também estavam lá, e eu fui para o quarto, peguei meu violão. Eu não sei tocar tão bem, mas eu amo na minha devocional ali. E eu comecei a desfrutar daquela presença. Daqui a pouco eu já nem sabia mais onde é que eu estava, as minhas lágrimas, já coloquei soltei o violão, coloquei um soaking, sabe, assim, uma canção. Mas o fato é que antes de você e eu ansiarmos, ou não, estarmos nesse lugar, Deus nos espera. Deus anseia ter comunhão com os seus filhos. E é tão lindo que existe uma recompensa que só é concedida para aqueles que decidem. Fale assim comigo, decisão. É uma decisão. Você precisa sair daqui nessa tarde, nesse dia profético, preparado pelo Senhor, entendendo que não existe nada mais importante, mais prioritário na sua existência do que o seu relacionamento pessoal com Deus. Antes de você desejar isso, Ele planejou isso, Ele almeja, Ele deseja que você o conheça, que você não corra dele diante das situações, mas que você corra para Ele. Mas é uma decisão, porque diariamente nós somos bombardeados com informações, com estímulos de todo tipo. Agora mesmo, né, com cada vez mais o avanço das tecnologias, das redes sociais e tudo mais, das formas de comunicação que nós temos,
como nós corremos o risco de nos distrairmos com aquilo que é superficial. E quem foi criado para um ambiente de profundidade não se satisfará com aquilo que é superficial, porque a sua alma anseia por Ele. E se você não for um guardião dessa aliança, outras coisas vão roubar o seu coração, porque o que ganha a sua atenção rouba o seu coração, e o que tem o seu coração governa a sua vida. Então nós precisamos olhar para esse lugar que Cristo conquistou para nós. E eu vou só falar um pouquinho desse contexto aqui para vocês. Jesus estava falando, sabe, com os seus discípulos, mas também com uma grande multidão, no Sermão do Monte. E nós sabemos que a elite religiosa daquela época gostava de ostentar uma espiritualidade. É aquele famoso, faça o que eu digo, mas não faça exatamente o que eu faço, sabe? Algumas coisas você poderia seguir, mas na totalidade era uma religião morta, eram práticas legalistas. Muitas vezes a tradução oral, ela tinha tantos e tantos requisitos, 613 se eu não me engano. Então se você fosse observar tudo aquilo, humanamente seria impossível você cumprir com todos os requisitos para ser aceito por Deus. Então eles estavam ali, eles gostavam de ir para as esquinas, eles tinham seus lugares de oração e eles ostentavam uma espiritualidade. Não é sobre isso que Jesus veio falar. A recompensa deles já estava ali. Ok, serem vistos, serem reconhecidos, talvez serem admirados. Mas Jesus fala, não, espera aí. Se você deseja nutrir comunhão íntima, legítima, autêntica, sabe, genuína, sai desse lugar onde os olhos humanos estão contemplando e busque a verdadeira recompensa que está nos lugares escondidos, que ninguém vê e às vezes ninguém quer acolher ou abraçar. Jesus nos ensina o caminho da verdadeira adoração e comunhão com Deus. O primeiro passo para esse caminho é a humildade, queridos. E humildade não é pensar menos de mim, não é entrar debaixo de um vitimismo ou de um complexo de inferioridade. É pensar menos em mim, basicamente. Não tem problema eu reconhecer aquilo que Deus me deu, mas servir a Deus demanda uma obediência humilde, sujeição das minhas vontades, sabe, dos meus conceitos e preconceitos. Então Jesus traz um contraste com o estilo de vida dos fariseus e dos escribas, dos publicanos e dos gentios, que viviam uma religiosidade apenas de aparência formal e estéril. Preste atenção nessa palavra, estéril. Você já ouviu essa frase de alguém, não é mesmo? Nem tudo que reluz é. Pelo fruto sereis conhecidos. Queridos, onde um fruto é gerado? Você vê o fruto sendo gerado? Nós, quando estamos gestando, eu tive o privilégio de ter 2 filhas maravilhosas. Você não retira o bebê antes do tempo para mostrar para alguém. Uau! Aliás, nos primeiros tempos, assim, né, nos primeiros meses a gente fica, será que está tudo bem? Porque não mexe, está ali, está tudo certo. Você vai ao médico, você sabe que você está gerando uma vida, né? Mas você ainda não está vendo assim, parece que a barriguinha não está crescendo, não tem os sinais. Mas a vida está tomando forma dentro de você. A maioria das vezes os processos que nós queremos fugir são exatamente as vias que Deus se utiliza para formar Cristo em nós e para estabelecer o seu propósito através de nós. E Ele faz isso nos lugares escondidos, Ele não nos expõe. Sabe, quem lida aí com o ramo da construção sabe da importância da fundação, para que um edifício ele seja muito bem estruturado, seguro, para que depois, por último, venha a etapa daquilo que é visível, que nós mulheres amamos, né?
aquela parte bela onde os arquitetos, os designers vão trazer, né? Todo ali já foi feito um projeto antes. A cereja do bolo. Mas não tem cereja do bolo se não tem fundação, se não tem fundamento sólido. Nós não temos outro fundamento senão Cristo Jesus. E é nesse lugar escondido que Ele nos constrói. Nós nos tornamos frutíferos nele. Sabe, o secreto fala de um ambiente de intimidade, de um relacionamento genuíno e profundo. Relacionamento profundo se constrói da noite para o dia? Vamos lá, queridos, nós estamos em família aqui. Sim ou não? Talvez não leve tanto tempo, mas requer intencionalidade. Requer foco, requer honra, atenção. E aquilo que eu foco me dá o discernimento sobre o que me cabe e o que não me cabe. Nesse lugar em Cristo Jesus, eu acesso a verdade da sua palavra. E essa verdade, ela vai norteando a minha vida. Então nós precisamos de transparência. Não existe espaço para máscaras nesse ambiente. Não existe. E não precisa ter. Que alegria. Nós podemos ser autênticos. Nós podemos chegar e... mas ele já me conhece, pastora. Ok. Mas ele quer que você se dê a conhecer. É diferente. Você sabe a dinâmica de um relacionamento, né? Você vê os casais que às vezes estão muitos anos juntos. Mas eu já conheço ele. Não. Tem sempre algo novo, algo belo para ser extraído. Mas precisa ter o quê? Interesse, intencionalidade. Eu preciso estar disposta e disponível. Sabe, é nesse ambiente de intimidade, onde o relacionamento profundo se desenvolve com transparência e uma aliança de coração é estabelecida. O que Jesus estava ensinando aos seus discípulos não era sobre superficialidade, era sobre profundidade. Era sobre uma transformação que ocorre do nosso interior, uma troca de natureza, que depois se daria pelo seu espírito. E que se dá também através desse ambiente de intimidade com Ele. Nós temos a liberdade para nos despir e sermos de verdade. Mas nós somos convidados a abraçar um processo. A gente às vezes não gosta muito dessa palavra, não é mesmo? Mais alguém aqui? Tem gente que ama. Pastor, eu amo processo. Trabalho às vezes com essas áreas também, né? Mas depende do processo. Não é mesmo? Depende do processo. Nós somos convidados nesse ambiente de intimidade a abraçar um processo de transformação que se dá pelo conhecimento da verdade. Nesse lugar de comunhão, frutos são gerados. Você nasceu para ser frutífero e frutífera no Senhor, mas precisa de comunhão íntima. Sabe, como seres humanos, nós somos muito tendenciosos a recompensas instantâneas. É ou não é? Ainda mais na sociedade em que nós vivemos. Nós queremos tudo para ontem. Parece que é um senso de urgência. Às vezes a gente tem a impressão de já acordar meio que atrasado, mesmo tendo tudo em ordem. Quem já passou por isso aqui? É aquele senso, eu tenho que fazer, eu preciso de resultados, eu preciso de recompensas instantâneas. E existem estímulos para que você entre num círculo e num ciclo, onde você só vive isso se retroalimenta. E aí Jesus vem e te convida para quê? Para se desvencilhar, desacelerar. Vem para o secreto. Olha que não parece meio contraditório? Como é que eu vou dar fruto se eu estou... Uau! É que a equação do céu é diferente. Não é como nós imaginamos. Nos dias atuais, esses estímulos que nós estamos suscetíveis, eles nos incentivam a buscar e viver uma realidade. Resultados imediatos e visíveis. E se não for visível, não tem valor. E eu não estou dizendo que o que Deus faz não é visível, amém?
Eu estou dizendo que tem um ambiente que não pode ser negligenciado, porque isso aqui é consequência disso aqui. Nós precisamos não inverter a ordem das coisas. Às vezes nós nos desgastamos, porque o nosso olhar, ele não está fixo no autor e no consumador da nossa fé, que é Cristo. Porque a gente recebe muitas mensagens e informações. Você tem que fazer isso, porque agora é assim. Não, porque agora já mudou. Você tem que ser assim. Ah, se você não fizer assim. Não! Queridos, nós precisamos aquietar o nosso coração, ir para as Escrituras, ir para esse ambiente, nos despirmos do que nós pretendemos, das nossas vãs pretensões, ambições, motivações, do que nós pensamos saber e dizer: Senhor, eu dependo de Ti, eu preciso tanto de Ti. Se o Senhor não me ensinar, eu não sei. Mas antes de fazer qualquer coisa para o Senhor, eu Te quero, Senhor. Eu Te quero acima das Tuas bênçãos, acima das Tuas direções, acima do Teu favor. De que me vale a Tua promessa se eu não tiver a Tua presença? Jesus, sabe, quando nós vamos para esse lugar, nada mais importa, mas tudo perde, sabe, aquela influência sobre nós, e ao mesmo tempo ganha sentido, ganha cor, ganha propósito. O nosso foco é alinhado. Quantos almejam desenvolver um relacionamento mais íntimo com o Senhor? A instrução de Jesus nesse texto demanda obediência humilde, ou seja, a decisão de se comprometer com o processo de construção e desconstrução no secreto. O desenvolvimento de um relacionamento íntimo com Ele. Quando nós não somos construídos por Deus e em Deus, nós nos tornamos críticos e infrutíferos. E só que nesse processo, você sabe, né? De construção do céu no secreto conosco, nós também vamos ser desconstruídos. E ser desconstruído dói. Porque às vezes você tem uma opinião que você sabe, que você sabe, que você sabe, e Deus vem e diz: não é assim, não é assim, não é assim. Deixa comigo. Deixa eu te ensinar. E aí, nós somos convidados a nos identificarmos com Cristo na sua cruz. Porque discipulado é isso, queridos. Às vezes a gente olha, quem não tomar a sua cruz e não vir após mim, a gente, esse problema é minha cruz. Não é isso que as Escrituras dizem. O que o Senhor nos propõe ali é a morte do nosso eu. Discipulado, renúncia. São as renúncias que nos conferem autoridade. Não são as conquistas. Você tem renúncias aí para ofertar ao Senhor? Bem-vindo ao time. Não são todos que querem, não são todos que estão dispostos, mas eu oro para que o Espírito de Deus libere sobre o teu espírito essa verdade, e você saia daqui nessa tarde fominha por esse lugar, pela presença do Senhor, pela palavra do Senhor, disposto a renunciar, desejoso, perguntando ao Senhor: o que queres, Senhor, que eu entregue? Senhor, como eu posso te conhecer mais? O que o Senhor quer que eu deixe? É aquela série legal que eu estava assistindo, e não tem problema, tá bom, queridos? Não é isso. Até as coisas legítimas nós deixamos por amor ao Senhor. É sobre prioridade. Então sim, você vai ter o seu momento de lazer em família, tão bom. Mas existem estações que a gente percebe Deus nos chamando, não existem? A gente fala assim: eu até podia assistir esse dorama que eu gosto. Tem quem gosta de dorama aqui, gente? Eu até poderia assistir. Mas
Ai, as escrituras estão me chamando, Jesus está me chamando. Tem algo atual que eu ainda não vi, sabe, na eternidade. Tem uma série que eu ainda não vi, de ensinos, de instruções. Tem a presença do meu amado. O Senhor nos chama para esse lugar. Queridos, fundamentos são importantes para Deus. É a partir de uma estrutura invisível que aquilo que é visível se estabelece. Deus quer nos estabelecer, amém? Mas não pode ser negligenciado esse processo de construção no secreto, onde ninguém vê. Então, é nesse lugar invisível que aquilo que é visível se estabelece, e não só se estabelece, é sustentado, porque Deus sustenta o que Ele autoriza, o que Ele aprova, o que Ele constrói. Agora, o que é por nossa conta, é por nossa conta e risco. Nós precisamos deixar Ele nos construir. Sabe, frequentemente nós somos influenciados por discurso que nos levam a crer que nós somos autossuficientes e que a vida gira em torno de nós mesmos. Mas o Evangelho é sobre esvaziamento. Quando nós decidimos nos esvaziar, quando eu decido me esvaziar, eu abro espaço para que Deus possa me encher. Às vezes Deus quer nos encher, Ele está ali com expectativas. Eu quero liberar mais graça, mais autoridade, até mesmo ativar mais dons. Mas está tão cheio de entulho. Precisa limpar esse ambiente, precisa esvaziar. Ainda existe muito autossuficiência, independência, orgulho, egoísmo. Nós precisamos deixar o Espírito Santo sondar nossos corações. A gente não pode ter problema em falar sobre isso, não é mesmo? Porque quem aqui quer herdar essa vida eterna, essa comunhão eterna com o Senhor? Então nós não precisamos melhorar, nós precisamos ser transformados. Nós precisamos de uma vida nova. E vida nova passa por essa perspectiva de a gente se olhar assim, no espelho da palavra de Deus. E quando a gente olha no espelho da palavra de Deus, às vezes nós vamos ver coisas que nós não vamos gostar muito. Alguém já se frustrou aqui? Nesse sentido? Ai, Jesus, essa postura, essa palavra, achei que eu tivesse já, uhul. Mas não, isso é graça. Sempre que o Senhor traz luz sobre algo que Ele quer transformar em você, agradeça. Não entre debaixo da condenação. Entre nesse ambiente de rendição, para experimentar a transformação de vida. Cristo ganhando forma em nós. Aleluia. Os paradoxos do reino de Deus devem ser parte da vida de todo discípulo autêntico de Jesus. Tem discípulo autêntico de Jesus aqui? Levanta a mão assim, aleluia, tem sim. Só que olha só, olha os paradoxos. Quando morremos, vivemos, aleluia. O apóstolo Paulo diz assim, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, quando eu morro, eu vivo. O reino de Deus funciona assim. Quando eu perco, eu ganho. Lá fora não é assim, não é mesmo? Mas no reino de Deus é assim. Mateus 10, 38, 39. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida perderá, e quem perde a sua vida por minha causa, esse a achará. Aleluia. Então quando eu perco, eu ganho. Existem perdas aparentes, que são verdadeiras oportunidades do céu para portas inimagináveis. Quando nós conhecemos a Deus no secreto, nós desenvolvemos algo chamado confiança. E a confiança não está baseada em circunstâncias, em informações de terceiros, não. Ela é fundamentada no caráter fidedigno de Deus.
E porque eu me disponho a conhecê-lo pelo Espírito na sua palavra, eu provo e vejo que o Senhor é bom, sucessivamente. Quando o dia mau chega, essa é uma âncora que sustenta a minha vida. Sabe, eu olho para a situação e eu digo, eu não esperava isso, eu não sei nem como, mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que a palavra dele é a palavra final. Eu sei que ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Eu sei que a sua palavra não volta vazia. Como que eu sei isso? Eu provei e vi que o Senhor é bom. O Senhor é bom. Relacionamento. Sabe quando você tem intimidade com alguém, às vezes você não precisa falar nada, você só olha. Você só dá aquele olhar assim, já entendi. E tem vezes que não é nem o olhar, é a respiração, tá ali quietinho. Um sussurro, um toque. Não coloque Deus dentro das suas caixas. Não limite a interação de Deus com você. Ele vai se revelar através da sua palavra santa e fiel. Vai. Mas muitas vezes Deus se revela de maneiras que nós nem imaginamos no nosso dia a dia. Como aqui, agora, Ele está falando conosco. E aí você precisa ter esse coração de criança que a gente fala, né? Uau! Eu não me canso de me maravilhar com o Senhor. Olha só, Ele fez esse dia para mim. Meu Deus, uau, olha só, aquela pessoa veio e falou exatamente a palavra que o Senhor vinha ministrando ao meu. Sabe aquelas pequenas coisas, porque você tem relacionamento, você entende? Não precisa nem de coisas muito uau, não. Se você está alinhado com o coração de Deus, você percebe nos detalhes a maneira como Ele quer se comunicar com você. E a palavra diz que a sua palavra gera vida em nós e nos transforma. Quando nós sofremos, nós nos alegramos. Como assim se alegrar no sofrimento? Esses sofrimentos resultarão em peso de glória eterna. Cristo está ganhando forma em mim. Que privilégio! Meu Deus! Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Aleluia! A caminhada com Jesus não pode e não deve ser negligenciada, transferida ou preterida. Não é responsabilidade do seu líder, do seu pastor, desenvolver uma vida no secreto por você. Não é. Ele vem aqui, Ele derrama sobre você. O seu líder te abençoa lá no ministério, não é mesmo? Nos hubs. Glória a Deus por isso. A gente deve honrar e receber. Mas a responsabilidade de construirmos um relacionamento no secreto é pessoal e intransferível. Nós queremos muitas vezes viver realidades em Deus, mas não estamos dispostos a pagar o preço. E quem paga preço determina coisas. Aí você pode dizer, mas Cristo já pagou o preço. Sim, da minha e da sua salvação. Para Ele foi muito alto. Mas o preço do discipulado custa tudo. Ainda existe uma cruz. Não se iluda com discursos por aí. Nem tudo que reluz é ouro, lembra? Sabe, nós falhamos quando temos mais consciência sobre os assuntos dessa terra do que sobre a eternidade.
Nós não podemos e nem devemos ser pessoas que não são informadas. Sabe que não respostas onde há perguntas. Não é isso que Jesus está nos propondo. Mas o problema é quando a gente inverte a ordem disso. Quando nós sabemos mais sobre as séries, mais sobre as informações daqui e muito pouco sobre o que Deus nos revela na sua palavra, sobre a sua vontade, sobre o seu coração, sobre os seus anseios. Sabe, eu acho que foi Lutero que falou, né? A Bíblia não é antiga nem moderna, ela é eterna. Billy Graham na época também falou, a Bíblia é mais atual do que o noticiário de amanhã. Você nasceu para andar no ritmo da eternidade. Você carrega respostas divinas para problemas terrenos. Sabe, você é um embaixador do reino de Deus. Mas essa realidade é construída onde? Secreto. Ninguém está vendo as suas batalhas lá, seus jejuns, o bafo de jejum. Nós precisamos disso, queridos. 3 dias, 21 dias, 40 dias, vamos lá. Para quê? Para conhecer o Senhor e ser conhecido por Ele. Eu não quero barganhar com Deus pelas suas bênçãos. Eu já sou abençoada em Cristo Jesus. Então não é isso. Eu jejuo, eu choro, eu renuncio a mim mesma, porque eu quero Ele. E se eu quero Ele, o que Ele tem para mim, nesse ambiente de intimidade, eu vou acessar e eu vou manifestar. Mas tudo começa aqui. Então, quando nós temos mais consciência sobre esses assuntos, em detrimento dos assuntos da eternidade, João fala em capítulo 17:3, palavras do Senhor, e a vida eterna é isso, conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Paulo também fala, se a nossa esperança em Cristo vale a pena para essa vida, nós somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Mas nós temos uma esperança viva e eterna. Aleluia, isso tem que encher nosso coração, queridos. Quando a gente acorda, uau, Ele vive, Ele reina, Ele vai voltar. Aleluia. Isso tem que queimar diariamente em nosso coração. Se nós somos esse espírito, alma e corpo, nós não podemos inverter a ordem. Nós precisamos da mais alta prioridade, aquilo que é prioridade. C.S. Lewis fala assim, tudo que não é eterno é eternamente inútil. Agora ouça essa frase aqui. O amor de Deus por nós é imutável, mas a nossa intimidade com Ele é comprometida quando a gente não prioriza esse relacionamento. E você pode olhar para mim, mas eu não tenho tempo. Eu não conheço alguém mais ocupado do que Jesus quando andou nessa terra. Gente, Jesus era muito famoso. Ele era muito popular. E ele era muito atarefado. Não tinha a praticidade que nós temos hoje. Estive lá naquela região e anda, e anda, e anda, e anda. Meu Deus! Alimentação maravilhosa para sustentar o tipo físico, né? A estrutura física que ele precisava ter como humano. Ele é 100% Deus, 100% homem. E nós vemos nos evangelhos Jesus saindo pelas madrugadas para estar a sós com quem? Pai. Pedagógico. Jesus nos ensinou. Se Jesus orou, se Jesus jejuou, quem sou eu na fila do pão para achar que eu vou dar conta da minha vida sem ter comunhão com Deus? Gente, às vezes nós somos, eu me incluo, amém? Para vocês me amarem um pouco mais. Às vezes nós não paramos para perceber o quanto nós comunicamos uma certa arrogância quando nós negligenciamos esse lugar. Por quê? Porque nós estamos dizendo, ok, eu me viro, eu dou conta, eu dou um jeito, mas nós não damos conta. Nós não damos um jeito. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos depender do Senhor. Isso é saúde para nós, é proteção para nós. Isso é cuidado do Senhor para conosco. Porque Ele sabe que aquilo que ocupa o nosso coração pode nos destruir ou nos edificar. Então que seja Ele o dono.
Esses dias eu estava pensando, eu falei, Senhor, me perdoa. Porque às vezes nós nos acordamos, e amém, nós conversamos contigo brevemente ali, check, né? Só que nós não paramos para prestar atenção do quanto nós precisamos cultivar esse coração rendido, porque a gente entra num automático ao longo do dia. Quem já experimentou isso? Já acorda, faz a sua higiene pessoal, já vai tomar café, já vai trabalhar, quando viu, o dia passou. Se o Senhor me trouxe aqui só para que você saia daqui nessa tarde priorizando o que é prioridade, uma vida no secreto com Ele, uau, para mim já valeu tudo. Esse final de semana, mas eu já sei sobre isso aí. Não tem problema, não custa a gente lembrar, porque não é o quanto a gente sabe aqui, é o quanto a gente vive. Nós estamos muito bons, hein? Em fazer um monte de frases bonitas, não é mesmo? A gente fica muito bom nisso. Glória a Deus, a gente tem que ter muitas frases bonitas. A gente tem que ser bom mesmo, em nome de Jesus. Mas a questão é que nós precisamos viver. O Evangelho é simples, queridos. É tão simples. É relacionamento. E só 3 vias aqui, 3 lições para você, 3 princípios. Como construir? É um processo, lembra? Então primeiro você precisa se posicionar. Quando orarem, cada um vá para o seu quarto, câmara secreta, esse ambiente espiritual, pode ser um espaço físico também. Feche a porta. Por que fechar a porta? Eu tive uma experiência pessoal. Eu estava me arrumando para uma ministração e as portas, as janelas do banheiro do apartamento em que nós morávamos estavam abertas. E de repente começou um funk muito alto, muito alto. E, com todo respeito, eu nem considero música, né? Mas aquele barulho, porque era algo bem agressivo mesmo, sabe? Bem profano. E eu falei assim, eu tinha acabado de colocar uma canção de adoração, porque eu estava assim, me arrumando, mas tão apaixonada pelo Senhor, eu queria ver o Senhor ali, é relacionamento. E aí daqui a pouco eu me dei conta, eu preciso fechar as janelas, eu preciso fechar as portas, eu saí fechando. E aí o ruído, o barulho foi diminuindo. E aí o som do ambiente em que eu estava, ele foi sendo evidenciado. Na mesma hora o Espírito Santo falou comigo. Quais são os ruídos que nós precisamos silenciar para ouvir a voz de Deus? Diariamente. Você precisa ser expert pelo Espírito de Deus em identificar o que é barulho, o que é ruído na sua vida, que te impede de ouvir a Deus e de conhecer a sua vontade. Feche a porta. Vá para o seu quarto, feche a porta. Feche a porta da dúvida, feche a porta do engano, feche a porta do medo. Sabe, o medo é um espírito que muitas vezes quer nos influenciar e vem com um monte de discurso, e se não der certo, e se. Em nome de Jesus, a palavra final é a do Senhor. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. É o Espírito que governa a nossa vida. Feche a porta, conforme o modelo divino Jesus, para que você se desenvolva, para que Cristo ganhe forma em você. Algumas coisas que te impedem dessa construção: incredulidade, desobediência, negligência. Identifique, se arrependa. Arrependimento é metanoia, mudança de mentalidade, mudança de rota. E é um processo contínuo, não é só um fato, sabe, ali um pontual. Envolve um processo de renovação da mente pela palavra da verdade. Segundo, ouça. Ore o seu pai em segredo, mas também ouça. O que ele tem falado para você? Salmos 25:14. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem, os leva a conhecer a sua aliança. Você é aquele que teme ao Senhor, amém? Às vezes, quando o Senhor vai se comunicar conosco, nós nos levantamos e nós ligamos de novo o automático. E foi. Ele... Tá bom. Você já teve uma experiência de você conversar com alguém e você só ouvir, e quando você foi falar,
bom. Acabou o tempo. Tudo certo. Que privilégio, né? Poder ouvir, mas eu também tinha algumas coisas para falar que poderiam te edificar, te construir. E não tem problema, né? Relacionamento, assim a gente vai desenvolvendo as dinâmicas. Mas nós precisamos ouvir ao Senhor. Ouvir ao Senhor é sinônimo de sucesso do ponto de vista de Deus, não do que ensinam aí fora. Porque quando eu ouço, e esse ouvir que eu estou falando implica atenção e disposição de obedecer o que Ele diz, eu vou viver de acordo com a sua verdade e a sua vontade. Nós precisamos disso. E eu já quero convidar você a ficar em pé. Por último, receba a verdadeira recompensa. Tem recompensa maior do que Jesus, queridos? Eu não conheço. E nós nunca vamos conhecer. Porque a verdadeira recompensa é uma comunhão íntima com Deus. E nesse lugar, eu declaro sobre a tua vida, se você quiser levantar as suas mãos para receber, que você é essa pessoa que abraça essa construção no secreto. Que o Senhor está removendo de sobre você aquilo que não é a verdade do céu sobre você, aquilo que não faz parte da sua identidade. Que nessa tarde você está sendo reposicionado pelo Senhor no seu design original e no seu destino profético. E nesse lugar não faltará direção, provisão e proteção da parte do Senhor. Existem pessoas aqui, o Senhor me fala agora, que vão experimentar uma nova medida de favor do Senhor. Favor. Você vai começar a perceber o favor de Deus te trazendo direção em coisas até mesmo corriqueiras, que às vezes você tende a ficar indeciso, inseguro. Para onde que eu vou? Como que eu faço? O que eu falo? O Espírito de Deus quer te liderar nas pequenas coisas, nos detalhes, mas também nas grandes decisões. O Senhor me fala, eu vejo pessoas sendo direcionadas por Ele. É como se você saísse de uma ambiência de desespero, de desesperança, e entrasse debaixo de um fluxo favorável do Senhor. Provisão. Mas é necessário nós nos arrependermos do distanciamento do nosso coração, dos ídolos do nosso coração. Nós precisamos dessa vida interior, essa vida no secreto. E se essa palavra fez sentido para você, eu quero que você coloque a sua mão sobre o seu coração. Eu não vou chamar você para vir aqui à frente, porque o Senhor também pode tocar você onde você está, e por conta do horário também. Coloque a sua mão sobre o seu coração, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio de sermos construídos e desconstruídos pelo Senhor, mas de termos acesso em Cristo Jesus, e também de termos acesso em Cristo Jesus a esse ambiente espiritual chamado secreto, esse relacionamento que está longe dos holofotes, dos olhares humanos, mas que se desenvolve diante do Senhor, que cria raízes profundas para dar sustentação aos propósitos que o Senhor quer liberar. Ah, Senhor, nós dizemos sim ao Senhor nessa tarde. Nós dizemos sim à maneira como o Senhor age. Se nós dizemos sim ao teu convite, sim ao teu convite. Sim ao teu convite. Pra te adorar, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra
te adorar. Erga bem alto as suas mãos a Ele, diga nessa tarde, vamos. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Oh, é o meu prazer, Senhor, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Cheira la massora la baixei, mais Espírito Santo, mais. Pra te adorar eu vivo. Diga, o que é que os anjos vêm, nos fazem cantar santo? O que é que os anjos nos fazem cantar santo? Eu só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Eu só quero ver você. Só quero ver você. O que é que os anjos veem? O que é que os anjos vêm, nos fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm? Que os anjos vêm, que os fazem cantar santo. Eu só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Oh, nós estamos decididos. Eu só quero ver você. Sim, Jesus. Oh, eu quero olhar a face do meu Criador. Eu quero olhar a face do meu Criador. Eu quero olhar. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Ah, você pode aplaudir a Jesus. Ei, adoradores do secreto. Aleluia. Boa tarde, queridos. Quem está com expectativa para a próxima sessão? Existe uma janela dos céus aberta sobre esse lugar. Existe um incenso suave subindo
céus sobre este lugar.